Olá, pessoal. Eu sou o professor Bruno e hoje nós teremos uma aula de História para o 6º ano. E o nosso tema da nossa aula será História e Tempo. Você é aluno do 6º ano. Você já se fez algumas perguntas, tipo, por que a gente estuda História? Ou ainda, o que a História estuda? Ou ainda, então, para que serve a História? Nessa aula de hoje, nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas de como a História funciona, para que ela serve e, principalmente, como que ela se relaciona com o nosso dia a dia. O historiador francês Marc Bloch, uma pessoa muito importante para o estudo de História, definiu que a História nada mais é do que a ciência dos homens no tempo. O que significa isso? História não é só observar o passado, mas é também observar as ações que os seres humanos fazem ao decorrer do tempo. Isso significa que essas ações, elas podem mudar e permanecer. E por isso que nós vamos chamar isso de rupturas e permanências. Mas de que jeito essas rupturas e permanências se relacionam ao nosso cotidiano? Se a gente observar essas duas fotos, elas nada mais são do que o mesmo lugar, só que em momentos diferentes. O que significa isso? Que as ações dos seres humanos mudaram conforme o tempo, só que o lugar, como esses prédios, continuaram intactos. Mas o que será que mudou? Hábitos, costumes, o modo que as pessoas pensavam e até mesmo as pessoas que estavam vivendo nesses períodos. Isso a gente chama de rupturas. Permanências, então, será aquilo que permaneceu no campo histórico, ou no tempo, no espaço. Assim como essas duas imagens. Elas mostram dois grupos de meninos jogando bola. Qual seria a permanência nisso? O ato de brincar, de jogar futebol, de jogar bola. Mas o que seria a ruptura? O modo como essas crianças brincavam. Se a gente for observar nesta imagem em preto e branco, a gente vê que as roupas são diferentes, enquanto nesta que é mais recente, são roupas mais modernas. Ou seja, a ideia de ruptura e permanência é o quê? Que vão existir coisas que vão mudando conforme a sociedade muda, mas que vai existir ideias, hábitos que vão permanecer com a gente e que vão passar conforme o tempo. Agora, já pensou que esse tempo ele pode ser medido de diferentes maneiras? Como nós entendemos a passagem do tempo? Ou então, como que o tempo auxilia a gente a estudar a história? O tempo é algo muito importante para nós entendermos a história, pois é com o tempo, espaço e o ser humano que a história acontece. Mas o tempo ele pode ser medido de diferentes maneiras. Quais são elas? Nós conhecemos 3. A primeira é o tempo natural, que independe do ser humano. Ou seja, é o nosso tempo de vida. Nascemos, crescemos, vivemos, que também pode ser o nosso tempo, mas também pode ser o tempo de uma planta. Ou seja, ele é um tempo que não irá sofrer alguma dependência do ser humano. Ele é um tempo natural, como o próprio nome já diz. O segundo tempo, ele é o tempo cronológico, ou seja, aquele tempo contado, medido, e esse sim foi criado pelo ser humano. Onde que a gente pode observar esse tipo de tempo? Relógio, no celular, computador, ou então, quando a gente está na escola, tem aquela aula de 50 minutos. E isso é um tempo cronológico. O sinal bate, começa uma outra aula. Contado, é algo que é programado pelo ser humano. E, por último, nós teremos o tempo histórico. Esse tempo histórico ele vai variar, porque ele está diretamente relacionado às rupturas e às permanências. Ou seja, um fato histórico ele pode durar um certo tempo que não é cronológico, que não é contado. Ou os costumes daquela sociedade, daquele povo, vai mudar também conforme esse tempo histórico. Ou seja, são 3 maneiras de observar a passagem do tempo. E elas vão estar diretamente relacionadas a nós, seres humanos. O histórico, então, acaba se tornando o tempo estudado pelos historiadores. Agora, como a gente pode também observar ou tentar entender essa passagem do tempo? Imagine você, um historiador, um professor de história, que precisa fazer uma pesquisa e como é que ele vai se situar? Por isso, nós vamos entender, então, a criação dos calendários. É esse mesmo calendário que você tem na sua casa. Só que o calendário, conforme a gente conhece, ele não é o único. Por isso nós falamos no plural.
existem vários tipos de calendário. Como, por exemplo, este, que é o calendário do povo asteca, ou este, que é o calendário do povo chinês. Ou seja, os calendários surgiram em diferentes povos, em diferentes lugares do mundo, para nós observarmos as diferentes formas de passagem do tempo. Só que para nós entendermos a história, nós vamos utilizar o calendário cristão, onde nós conseguimos dividir o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso aqui que a gente está observando é o que nós chamamos de linha do tempo. Você pode pensar em fazer uma linha do tempo, por exemplo, do seu ano de nascimento até o dia de hoje, colocando os fatos mais importantes. Agora, a linha do tempo que nós observamos aqui, ela está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. O que significa isso? Que o nascimento de Cristo, ele vai ser o fato determinante para essa contagem do tempo. E esse tempo vai acabar sendo dividido em dias, meses, décadas, que seriam 10 anos, séculos, que seriam 100 anos, e milênios, que seriam 1000 anos. Essa forma de agrupar o tempo acaba se tornando uma forma mais fácil para nós entendermos a passagem da história. Já imaginou você ter que observar um fato que aconteceu há mais de 1000 anos e ter que passar ano por ano? Por isso é mais fácil estudar por décadas, séculos e milênios. Dentro dessa divisão do tempo, vai ter o que nós chamamos de periodização da história. Um pouco complicado o nome, mas periodização significa dividir a história em períodos. Nós temos 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos atualmente. Agora, por que será que essa história foi dividida, ou esse tempo foi dividido dessa maneira? O que fez que ela fosse dividida desse jeito, em 5 períodos? Cada idade histórica é sempre acometida por algum fato histórico. Por exemplo, o que vai dividir a pré-história da antiguidade vai ser a invenção da escrita, ou seja, o ser humano passou a ter a habilidade de escrever. Da antiguidade para a Idade Média, nós vamos ter a queda do Império Romano, ou seja, um grande império deixou de existir e a sociedade teve que possuir algumas mudanças. Da Idade Média para a Idade Moderna, a tomada de Constantinopla pelos turcos. E da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o início da Revolução Francesa. A periodização da história ela é ainda muito utilizada e é recorrente pelos historiadores. Só que nós temos que observar algumas situações. Ela foi criada por historiadores europeus e isso fez com que ela esquecesse outras partes do mundo. Ou seja, outros acontecimentos, outros fatos históricos ou até mesmo alguns povos que eram subjugados. O que isso significa? Que essa periodização, utilizada até os nossos dias, ela ainda é muito eurocêntrica, ou seja, é uma versão do mundo europeia, que esquecia o restante. Mas ela é importantíssima para nós estudarmos história. Deixo a vocês 2 reflexões nesse momento de entender o que é história e o que é o tempo. Como tem sido a passagem do tempo nesse momento em que temos que ficar protegidos em casa? Será que o tempo tem sido mais rápido, mais devagar? Como tem sido isso para você? E como será que essa pandemia será estudada pela história? Será que ela será vista como um grande fato histórico? Será que talvez ela não cause uma ruptura e uma nova idade comece? Fica essa reflexão para vocês. Muito obrigado, bons estudos a todos. Lembrando que esse capítulo é o capítulo 1 do livro do 6º ano. E vocês podem acompanhar por lá. Muito obrigado e até mais.